pessoal, eu sou Andréa Alves de Araújo, sou terapeuta ortomolecular, nutricionista e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que está deixando todo mundo cheio de curiosidade. E melhor do que isso, eu também vou convidar uma pessoa que já entrou aqui, que é super adepta e faz, né, o jejum intermitente. Quem gostaria de saber mais sobre isso, como que é isso na prática, como que você pode indicar para os seus pacientes, como você pode fazer também essa prática que tem ajudado tanta gente a melhorar a saúde. Vou chamar aqui a Cristiane. Vamos ver aqui, esperar ela aceitar. Oi, Oi, tudo bom? tudo bem e você? Tudo jóia, Consegui! é. Então, eu vou meio que fazer uma prévia de apresentação da Cristiane. A Cristiane é minha irmã e nós vamos manter aqui o segredo, se ela é mais velha, se ela é mais nova. Gêmeos a gente não é, já deu para perceber, né? Pelo nariz, né? Deu para perceber. Nariz, é. Por que que eu convidei ela para conversar sobre o jejum intermitente? Ela é adepta, né, à prática, e eu me sinto extremamente honrada de, ao contrário do que todo mundo fala, que família nunca faz o que a gente ensina, o que a gente trabalha, e eu não tenho esse tipo de problema na minha vida. Na verdade, ela sempre foi uma grande incentivadora de todas as coisas que eu estudei, as coisas que eu trabalho, as coisas que eu utilizo na minha profissão, no meu dia a dia, eu sempre fui muito incentivada por ela. Como que ela me incentivava? Ela gostava de alguma coisa, ela vinha e me colocava para estudar, né? Aí ela já pagava tudo antecipado, já o tratamento, porque ela sabia que eu ia gostar do negócio, eu ia a fundo. E ela sempre fez os tratamentos e fez todas as técnicas até hoje que eu aprendi. Até, ela é adepta mesmo e faz, né? E isso para mim é incrível. Foi grande, sempre foi de grande ajuda pelo apoio, pela parte financeira também, porque tem muita gente que deixa de fazer alguma coisa porque fala, não tenho dinheiro, né, para eu investir num curso, para investir numa especialização. E às vezes só de você conversar com pessoas interessadas naquilo, as pessoas podem sim te ajudar a te financiar. Tem tantas, né, oportunidades que a gente às vezes deixa escapar porque a gente não comenta, não fala com os outros, né? Então eu tive sempre esse privilégio. E aí eu convidei ela porque ela, para mim, é um exemplo de disciplina em relação a essa técnica que eu tô falando para vocês. E eu sempre fui contra, né? Que eu também gostaria de falar sobre isso. Né? Nas minhas outras formações, não era assim que se estudava, né? Não era assim que se falava sobre alimentação, que você podia fazer jejum, né? Era mal visto isso. Eu era uma das pessoas também críticas a isso. Quando eu fui estudar, e eu falava muito isso para ela também, você não pode ficar tanto tempo sem comer, né? Pegava muito no pé dela, porque ela sempre viajou bastante, né? Depois ela vai contar um pouquinho isso para vocês. E eu ficava falando, tem que levar coisa, tal. Então, eu acho que o jejum, né, Cris, ajudou muito aí até É, pelas características do seu trabalho e tal. Aí eu queria sim. que você contasse pra gente um pouco isso, né? Quando você começou, quais foram os maiores benefícios, não só, né, para o teu corpo e tal, mas também para o seu dia a dia, né? Então conta um pouquinho para a gente, que depois que ela contar a história dela, como é que ela faz isso, aí eu vou explicar mais a parte científica e a parte teórica sobre o jejum intermitente. Então primeiro a gente vai ouvir quem realmente faz, né? Então vamos lá. Se apresenta primeiro, tá? Então, meu nome é Cristiane. Bom, como ela já disse, eu sou a irmã mais velha, posso falar, tá? E assim, realmente, eu acho que assim, nós só seguimos caminhos diferentes em relação a trabalho e a escolha da profissão, porque realmente em relação a esse tipo de coisa de alimentação, de cuidados de saúde, a gente sempre pensou muito parecido, muito igual, né? A gente sempre gostou muito, a gente sempre procurou olhar a alimentação e olhar a saúde de uma maneira diferente, especial. A gente sempre teve uma cabeça um pouco mais voltada para isso, né?
e sai um pouco da mesmice que normalmente a gente sempre ouvia há muito tempo atrás, né? Essa coisa de você ter os problemas que seus pais têm, que os seus familiares têm, seguir mais ou menos aquela linha, e a gente sempre procurou pensar de outra forma e fazer o contrário, né? A Andrea é uma pessoa super dedicada em tudo que ela faz, acho que por isso que eu falava, vai lá fazer, que ela é tão dedicada que eu sei que ela ia fazer o melhor e eu ia também ser beneficiada com isso, né? Então ela assim, sempre foi uma pessoa muito dedicada, sempre foi muito batalhadora, sempre atrás de novas informações, tudo que é de mais moderno ela já está sabendo, ela já conhece. Você ouviu uma coisa, tudo que eu comentava com ela, eu ouvi tal coisa. Ela já me explicava tudo, né? E a gente sempre buscou, sempre o que é mais, a gente sempre gostou de coisas mais atuais, modernas e tudo mais. Tudo que acontece de novidade, ela já sabe. Então isso é muito interessante, né? Enfim, desde que ela começou a estudar mesmo a terapia ortomolecular, que eu já comecei, né? Eu fui a primeira paciente, né? E sou paciente até hoje, né? Sou cliente dela até hoje. Gosto muito dessa técnica, é uma técnica que eu assim me trouxe muitos benefícios na minha vida, não só físicos como em todos os sentidos. A terapia ortomolecular, eu não sei se com os outros profissionais, mas com a Andrea não é só a terapia ortomolecular, né? O corpo, ela trata de assim, tudo, né? Então você sai de lá, você entra assim, de um jeito você sai de lá mais leve, seu corpo sai melhor, sua cabeça sai mais leve, tudo, seu espírito sai mais leve, você sai outra pessoa, né? Então, assim, eu sempre procurei seguir, né, as orientações em relação à alimentação, estilo de vida, todas as orientações que ela com a terapia ortomolecular, me orienta. E agora, ultimamente, a gente tem falado bastante, né? A gente começou a falar sobre o jejum intermitente, eu me interessei, e aí ela também já estava, né, estudando sobre isso, e aí eu resolvi fazer. Resolvi fazer por quê? Porque a gente tem muito essa coisa, né, de dizer que como eu sou muito assim com a coisa, voltando um pouquinho, né? Eu tinha muitos pontos de vista em relação a algumas coisas que ultimamente eu tenho percebido que eram só pontos de vista, que é muito fácil fazer, que é muito simples fazer, e eu que dizia para mim mesmo que era difícil, né? É difícil isso, é difícil aquilo, é difícil deixar o café, é difícil não sei o que lá. É difícil ficar sem comer tanto tempo, né? Passava mal. A gente sempre falava, vou passar mal, né? De ficar sem comer, né? Tudo isso, tudo É. isso. E aí começa com as pequenas coisinhas, né? Então eu comecei. O café era uma coisa que eu falava muito isso. Eu falava que eu não podia ficar sem o café, não podia ficar sem o café, era uma coisa assim. E de repente, não vou tomar café. E foi tão leve, tão fácil, tão simples deixar de tomar um café. Eu falei, bom, se eu consigo, né? Falei, poxa vida, pensei que ia ser uma coisa tão difícil e não foi. E aí eu comecei a pensar, bom, eu posso fazer umas coisas, então eu posso partir para um jejum intermitente, posso fazer uma coisa maior, porque eu acho que é só ponto de vista, né? E coisas da minha cabeça, eu acho que não é a coisa não é tão assim complicada quanto eu penso. E aí eu comecei a fazer, com o objetivo de desinflamar o corpo, né? Com o objetivo de não emagrecer, mas com o objetivo de melhorar a minha saúde, enfim. E aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer e foi tão simples, foi tão leve, foi tão fácil que eu me surpreendi a cada dia comigo mesma, sabe? Porque toda aquela coisa de, café da manhã, eu não posso tomar, eu só vou comer tal hora. É muita coisa que a gente já começa antes a colocar um monte de coisa na cabeça. Vai ser difícil, como eu vou ficar até tal hora sem comer? Como que eu não vou tomar? Sabe assim? E aí simplesmente você vai e faz, e tudo bem. O seu corpo, ok, ele fica bem, né? É a cabeça que não fica, mas o corpo fica bem. E a gente pensou Então, nessa estratégia, né? Porque sim, tudo, sempre ela fazendo todas as coisas, tal, legalzinho, e ela começou a perceber que ela não estava perdendo, né? Peso. Poxa, eu faço tudo, né? Diminui a quantidade de comida, faço sempre bonitinho, como as coisas, mas eu não tô tendo mais aquele resultado que não é isso que a gente escuta. A gente fala assim, depois de uma certa idade, aí tudo o metabolismo começa a ficar lento. É meio que como se fosse uma aceitação disso de uhum, verdade, porque a gente
está chegando a uma certa idade, o seu metabolismo fica mais lento, aí fica mais difícil de você perder peso. Aí parece que é verdade isso, porque vai acontecendo isso mesmo. Quando a gente não muda a estratégia, né? A gente não muda, a gente fica sempre na Sim, mesma estratégia. Então, sim, ok, pode ser que o meu metabolismo está mudando, então eu também tenho que mudar a estratégia com o meu metabolismo. Eu não posso querer que dê certo ou que deu certo há 25 anos atrás, né? Então sim, foi baseado nisso que a gente fez esse desafio mesmo, que também para mim foi um grande desafio, porque eu sempre fui a pessoa de ter que comer de 2 em 2 horas. Eu sinto fome mesmo, o meu estômago faz barulho de fome, né? Então eu falava, não, nossa, nunca que vai dar certo isso para mim. Então foi um desafio mesmo. Por quê? Eu já sou formada em terapia ortomolecular, né? Tudo que eu aprendi comecei em 2000, então a gente já está em 2021, são 21 anos. A terapia ortomolecular é extremamente atual, mesmo com todo esse tempo, ela é extremamente atual, mas tem mais coisas, né? E é por isso que eu estudo além daquilo do que eu já sei, porque eu sei que dá para incorporar mais coisas. Por isso que a gente chama de terapia, porque se fosse só ortomolecular, é só aquilo, tá? Terapia ortomolecular é você juntar técnicas que funcionam junto com a terapia ortomolecular. Então, está sempre reciclando, sempre atualizando e colocando isso também para o nosso dia a dia, para o nosso hábito, né? E assim que, por exemplo, a Cris a pessoa fala assim, nossa, mas você tem pacientes, tem pessoas que se tratam com você a essa idade, há 20 anos, desde quando eu comecei. Mas por quê? Porque sempre tem coisas que vão acontecendo, que você vai aprimorando, vai melhorando. Não é questão de moda, né? Porque a gente, quando sabe de alguma sim. coisa, que nem a Cris falou, a gente fica sabendo de alguma coisa, a gente vai atrás procurar. Tem alguma coisa a ver? Realmente vai fazer bem para a fisiologia? É uma coisa que está comprovado, assim, que faz, que funciona. Dá para eu juntar tudo com as coisas mais naturais? Não é medicamento? Não é algo que está só, sabe, resolvendo ali o sintoma na hora? Está resolvendo o problema? Essas são as perguntas que a gente vai fazer quando a gente vai estudar alguma coisa. Para abrir a nossa cabeça mesmo. Para a gente não ficar só aqui, naquilo, né? Aí, tanto é que o jejum entrou na nossa vida, né? Eu fiz a minha especialização de jejum e comecei a colocar isso como matéria nos meus cursos de ortomolecular a partir de 2019. Até aí, eu ouvia, eu ficava ali curiosa, tal, mas eu não tinha, sabe, feito o negócio mesmo legal a fundo e estudar. Então, eu fiz uma especialização em jejum intermitente. Eu vou contar para vocês até o final dessa live, prometo, que eu vou contar para vocês o que cada um é e como fazer cada um, tá? Mas aí a gente aproveitando aqui a Cris, saber assim, aí você começou a fazer o jejum num desafio que a gente fez, né? Eu fiz um grupo de desafio e aí nesse grupo de desafio uma das coisas era o jejum, que foi onde você começou, né? Sim, sim. E aí fala pra gente assim, o que que você percebeu em relação ao seu corpo, a facilidade, porque você já falou, começou a ficar fácil, eu via que eu conseguia ficar um tempo sem comer e não era um sofrimento, né? Porque a gente tem uma reservinha, né? A gente tá sempre ali com a nossa gordurinha, uma Sim, reservinha de energia. A gente tem sim, energia, não vai morrer, né? E aí, sim. conta aí pra nós. E aí que a minha meta, no nosso desafio, nós tínhamos que tirar as medidas, né? No primeiro dia e depois dos 21 dias, novamente, para ver o que a gente... E eu peguei um vestidinho. Falei, não, eu não vou tirar medidas, eu quero entrar nesse vestidinho. E aí foi muito legal, porque aí no último dia eu coloquei o vestidinho e tirei uma foto, e o vestidinho tava assim, caindo super bem no corpo, tudo ele tava muito apertado, um vestido que eu gosto muito, né? Falei, eu quero entrar nesse vestido. Porque eu não sou muito ligada em medida, assim, quero me sentir bem, quero sentir que a roupa cai bem, sabe, na pessoa. Não, se tá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, também eu não sou muito fanática com essa coisa de peso, de muita coisa. Eu quero me sentir bem, eu quero que a roupa caia bem no meu corpo e eu me sinta bem comigo mesmo. Então foi isso que aconteceu. Foi super fácil, foi super tranquilo. Para mim, que trabalho como representante comercial, visito clientes, estou sempre fora de casa, foi assim incrível porque eu gosto muito da comidinha de casa, gosto muito da comidinha, sabe? Feita com carinho, com dedicação, com higiene, né?
e às vezes comida de restaurante não me deixa muito feliz, né? Não me deixa muito. A gente acaba se alimentando porque é. Então, muitas vezes eu parava, e eu depois que eu fui perceber isso, muitas vezes eu tinha aquele horário de almoçar, então eu parava para almoçar sem ter vontade, e às vezes comia sem ter vontade. Às vezes eu olhava, assim, entrava no shopping, rodava toda a praça de alimentação 2 vezes e nada me chamava atenção. Nada me dava aquele prazer, assim, sabe? Aquele, ai, que delícia, vou comer tal coisa. Então, grande parte. Então, você acaba indo naquele horário, porque assim, é o que todo mundo faz, é o que você aprendeu desde sempre fazer aquilo, na hora do almoço, entre meio-dia e 2 horas da tarde, dependendo, né, do seu costume, do seu hábito, você para almoçar. Aí, à noite, você janta. Sabe assim? Então, você fala, nossa, é uma coisa tão assim que você não para pensar se você realmente, se o seu corpo está feliz com aquilo, se o seu corpo está contente. Eu percebi que meu corpo, ele ficou feliz dessa maneira, ele gostou, ele se adaptou, né, dessa forma, sem ter aquele horário, sabe, sempre certinho, né? Então eu Perceber, consegui fazer, né? Você percebe o que e um dia diferente do outro, né? Você percebe a sim, fome, você percebe. Isso a sim, gente conversava muito, né? A gente conversa muito e a gente orienta bastante para as pessoas elas terem a percepção do que elas querem comer aquele dia, de verdade. Você colocar coisas saudáveis uhum, ali na tua mesa, você olhar para aquelas coisas, você vê realmente o que que me dá prazer, o que que me dá fome. O que que eu de verdade quero comer aqui, né? Não aquela sim, coisa que é o que ela tá falando, é malhado na cabeça da gente. E uhum. aí, qual que é o típico café da manhã do brasileiro? É o pãozinho francês, leite e café. Quanto de nutriente que tem isso? Muito pouco, bem pouco, ainda tem gordura saturada. Aí você vai, o almoço, é arroz, feijão, uma carne e vai para quem ainda come salada, uma batata frita também. Quanto de nutriente, quanto de caloria que eu tenho aí? E aí você não tem necessidade daquilo, como você não tem necessidade daquele tanto de caloria numa refeição só, aquilo vai se tornar um armazenamento, vai ser armazenado, você não vai gastar aquilo, você vai sentar no carro, você vai sentar no computador, não vai, isso vai virar gordura, né? A glicose, ou tudo aquilo que você se alimenta a mais, ali, aquelas calorias a mais, elas vão ser armazenadas em gordura. E nem sempre é gordura visível, pode ser uma gordura mais interna, tá no órgão, tá na artéria, né? Ou coisas que podem levar você a ter problema depois cardíaco, né? Então, tudo porque a gente se afastou disso, de a gente perceber se a gente realmente está com fome ou não. Ontem eu estava falando isso para também uma paciente, né? Que eu coloco o que eu quero comer, certo? O meu prato, coloco, termino de comer, e aí é que eu vou ver se eu quero repetir novamente, né? Porque às vezes está tão gostosa a comida que você vai colocando, vai colocando, vai colocando, e aí você tá com o prato cheio de coisa, e aí como você já pegou mesmo, aí às vezes você nem tá com fome, você nem se pergunta se você tá com fome ou não. Tô com fome ainda? Ou já minha fome já foi? Então tudo você vê que tudo tem a ver com essa questão da percepção. E o jejum, ele faz parte da nossa própria fisiologia, né? A nossa fisiologia, o ser humano, ele não é para ficar alimentado 24 horas, não é para ele ter energia disponível 24 horas, não é assim. A gente não necessita disso, a gente precisa também do descanso no metabolismo, né? E isso é uma das bases do jejum intermitente, é isso. Porque assim, você tem 2 braços, 2 pernas. Se você usar só um braço e só uma perna, você vai ver o desenvolvimento grande nos dois que você está usando e o atrofiamento. Vai atrofiar todo o seu braço, a sua perna que você não usa. O corpo a mesma coisa, a produção de enzima a mesma coisa, a produção de hormônios a mesma coisa. Se você não utiliza os hormônios que são ativados no jejum, a parte que vai mexer na inflamação, que vai melhorar as inflamações do corpo, a autofagia. O que é a autofagia? É uma célula que ela é uma célula defeituosa e aí o sistema imunológico consegue atacar essa célula, comer essa célula, para que ela não se replique. Então isso acontece, é como se estivesse limpando todo o lixo do nosso organismo quando você não está alimentado. E aí as pessoas, o que que acontece, né? Geralmente, quem a Cris trabalha, viaja pra caramba, né? Chega super tarde em casa. Se ela vai chegar tarde em casa e ela vai jantar,
e depois ela deita para dormir, ela vai ter uma dificuldade enorme de fazer metabolismo disso sem estar se movimentando num horário que não é propício para isso, que não tem hormônio fabricado para isso naquele horário. E aí, quando ela acorda de manhã, se ela se obriga a tomar café pronto, de novo você está colocando mais pro corpo virar mais toxina do que vitaminas e minerais, né? Na hora que você tá, o seu corpo não tem mais condições de trabalhar no meio de tudo aquilo. Então você vai fazer acúmulo, você vai juntar mais toxina, mais gordura ainda, né? E aí, quando a pessoa ela experimenta passar esse período sem alimento, ela começa a perceber que ela tem muito mais energia, né? Como ela estava falando, assim, às vezes você não vai lá e se mede ou pesa e você vê que tem uma grande diferença você fazendo jejum. Porque para o corpo isso é totalmente natural. E o que ele vai fazer? Ele está jogando fora o lixo, aquilo que ele não tem necessidade mais. Ele está conseguindo passar por esse período de faxina. Quando você fica um tempo, um bom período em jejum. E aí você vai perdendo aonde? Nas medidas. As toxinas vão embora, tudo que está ali acumulado começa a ir embora. E aí você começa a perder nas medidas. Por isso é que serve a roupa. Uma das coisas que eu peço muito e que eu ensino muito para os terapeutas fazerem, e que muitos não fazem, que eu sei, é pedir para a pessoa tirar uma foto antes de começar o tratamento, fazer todas as medidas, porque a pessoa só sobe na balança. Isso não importa pra gente. O que importa é você ganhar as suas medidas de novo que você gosta. É você tá com a pele melhor, tá com o cabelo melhor. A aparência, ela muda muito, né? Então eu peço pra pessoa fazer isso para ter o comparativo. Do quando ela começou e depois ela fazer um tratamento. E o jejum é mais uma técnica que a gente colocou dentro da terapia, que eu coloquei, né, no meu curso, dentro da terapia ortomolecular, porque ela vai ajudar muito. Então, uma pessoa que já estava, que fala, eu já sou magra, que nem a Cris, né, já sou magra, já faço tudo direitinho, já como direitinho, durmo, ela já faz tudo direitinho. Olha como ainda tinha coisa para melhorar, como ainda tinha mais maneiras de gerenciar o corpo, porque a gente já, não vou falar quantos anos a gente tem, mas a gente já passou dos 50 anos. A Posso gente acrescentar já, uma coisinha? sim, sim. Então, você está falando aí, né, dos benefícios. Eu estou dormindo melhor. Sim, eu estou dormindo a noite inteirinha, sabe, um sono muito relaxado, muito tranquilo, apesar de, assim, independente do que aconteça, porque, assim, todo mundo passa, né, por momentos complicados, momentos de estresse, mas eu tenho dormido melhor. Eu fui para a praia esse final de semana e fiquei muito feliz porque a celulite diminuiu. Eu percebi que a celulite Hum. diminuiu A e eu gente já não pode tinha parar a live percebido. aqui. Aqui Eu já, não ó, já tinha. tá no ar. Subir Olha, celulite, minha filha. Ai, ai, não, ai. Só para quem tem gente, que nem sabe, ela né? sabia, tá? Nem ela sabia porque eu cheguei Não da praia sabia. hoje e eu percebi isso lá, né? Eu falei, Uhum. uau, né? Nem falei para ela, tô falando agora. E assim, uma coisa que eu comentei, né, com ela e que é uma coisa que me incomodava, né, apesar de todo o acompanhamento que eu faço e tudo mais. Quando muito verão, né, muito calor e tudo, no verão eu viajo muito, fico muito tempo sentada dirigindo. Então, muito tempo sentada, né, às vezes o dia inteiro dirigindo de um lado para o outro, mas assim, sempre eu não pratico atividade física, né? Essa é uma das falhas que eu preciso corrigir rapidinho, né? Eu não pratico atividade física, mas enfim, eu fico muito tempo sentada. Quando eu estou em casa, eu estou trabalhando também sentada. E no verão, o pé enche um pouquinho, né? Fica um pouquinho inchado e tudo mais. E aí eu percebi que ele não está inchando mais. Né? E foi uma coisa muito interessante. Eu comecei, será que tem a ver? Ah, você fica até meio que duvidando, será que tem a ver? Mas será que tem a ver? E comecei a prestar atenção, e realmente eu percebi que tem feito calor, né, nesses últimos tempos aí, e ele realmente incha menos, né? Uma coisa Uhum. também que é bem interessante é o fato que para mim foi uma coisa muito boa, que é o fato de você estar sempre mudando, como ela falou, o café da manhã, né? Então, é tão gostoso um dia você, né, o dia que você vai tomar o café da manhã, que normalmente tem dia que é às 10 horas da manhã, tem um dia que é às 8, né, tem dia que você não toma,
Enfim, a grande maioria, tem vários dias que você não toma café. E assim, mas quando você vai tomar, é tão mais gostoso, é tão mais divertido você colocar coisas diferentes no seu café da manhã. Então, é assim, sabe, todo dia é diferente. Você não fica naquela mesmice, naquela coisa de sempre, sabe? Que você já levanta, parece Uhum, que já meio que é automático. É sim, chato, né? sim. Vai lá, já faz as coisas. Então, eu acho bem, para mim é muito bom. E a coisa que sempre me incomodou também, uma das coisas assim, que mais me pegou foi quando ela me falou assim, a Andrea falou para mim, que a gente não pode fazer todo dia a mesma coisa, que nosso organismo acostuma. E aí eu justamente pensei isso, eu falei, poxa vida, eu vi a situação dos meus pais. Eles têm, aí tem, às vezes a pessoa mais idosa, ela tem o colesterol alto, aí ela começa a tomar o remédio, aí passa um tempo, ela aumenta a dose, passa um tempo, ela aumenta a dose. Aí eu comecei a fazer, nossa, é isso mesmo. Quer dizer, É. você vai sempre aumentando a dose do remédio, quanto mais velho vai ficando, e porque o corpo acostuma. Então, se o corpo acostuma com o remédio, ele também acostuma com o alimento, ele também, e aí já não vai mais tendo o efeito, né? As coisas, até que são boas para você. E normalmente, antigamente, o que a gente fazia? A gente fala assim, ah, tal coisa é bom. Ah, vamos comer inhame. Inhame é ótimo. Nossa, inhame Aí para comi um menopausa é caminhão de inhame. maravilhoso. Você come um caminhão de inhame mais aquilo que você já comia. É. Então, né? Agora não, você tira algo, é diferente, você tira aquilo que te faz mal. A gente só acrescentava, ah, vamos comer quinoa, quinoa é uma maravilha. Você colocava quinoa na sua alimentação. Aí você continuava comendo aquelas coisas que te faziam mal e você não sabia, né? Sim. Então, isso é muito E olha, você interessante. sabe o que é mais incrível? Todos os artigos que foram escritos sobre jejum intermitente, todos eles partiram de estudos de pessoas com câncer. Era jejum na quimioterapia, jejum no tratamento de células cancerígenas, o quanto que isso influenciava na melhora, né, das pessoas estudadas, dos animais também, que eles, por que que utilizam, né, os animais? Porque, por exemplo, o ratinho, ele tem um metabolismo muito similar ao do ser humano, só que 10 vezes mais rápido. Então, eles conseguem induzir um câncer num ratinho e utilizar aquele produto que ele está pesquisando e já vê o resultado, né, em pouco tempo, em 2 anos. Por isso é que utiliza, né? Ainda se utiliza os animais para esses estudos. Então, tanto foram feitas as pesquisas em animais, e aí alguns não defendem isso, falam, ah, mas animal é assim, humano vai ser diferente. Foi feito em animais e foi feito em humanos também. O efeito do jejum em células cancerígenas, nos tratamentos de quimioterapia em humanos e na remissão de tumores. Como deu muito resultado, ele começou a ser pesquisado em diabetes, começou a ser pesquisado em pré-diabetes, começou a ser pesquisado em colesterol, hipertensão, obesidade. Foi a partir de um bom resultado em células cancerígenas que a gente pode dizer que é o máximo do máximo da inflamação de um corpo. É quando ele já começa a fabricar células que elas são deformadas, que elas não têm as mesmas características da original. E isso é por agressão. As células, quanto mais agredidas elas são, mais elas se defendem. Elas se defendem ficando diferentes, para elas não serem mais agredidas. E elas vão formando, né, como uma vida independente dentro daquele organismo, que para ela tá atacando ela, né? Quando a gente fala em alimentação para a célula cancerígena, o que que a célula cancerígena gosta? Ela gosta de açúcar e ela gosta de gordura. Onde nós temos o açúcar? Em todos os alimentos industrializados, processados, ou mesmo a gente acrescenta em casa. Onde nós temos gorduras? Todos os alimentos processados, industrializados, e muitas vezes a gente também acrescenta essa gordura em casa. É onde a célula cancerígena ela mais se alimenta com esse tipo de alimentação. Em contrapartida, a alimentação mais vegetal, alimentação mais natural, é uma alimentação anti-inflamatória. Então, ela diminui as chances de você inflamar qualquer sistema teu ou qualquer órgão seu, tá? Isso é a base dos estudos de
alimentação anti-inflamatória, anti-radicais livres, para não ter esse ataque, essa agressão à tua célula sadia, certo? Para que isso possa acontecer, a gente tem fases de detoxificação no nosso organismo. As fases de detoxificação, elas são após a metabolização do que você come. Então, ela está acontecendo depois que você comeu, 2, 3 horas depois. E se você vai lá se alimenta de novo, o teu corpo não dá tempo de detoxificar aquilo que ele já se alimentou, talvez que possa estar agredindo ele, e ele vai ter que voltar de novo a prestar atenção na metabolização. Isso não pode ficar acontecendo várias e várias e várias vezes, porque você perde fases de detoxificação. São 3 fases. Uma dessas fases falhou, aquele tóxico já pode entrar na sua corrente sanguínea. Qualquer metal pesado, o que vem assim nos nossos produtos de beleza, que tem ali metal pesado, tem conservante, tem corante, o plástico que tinha lá na sua garrafa, ele pode ser que ele consiga sair do seu corpo, se o seu corpo tiver tempo de fazer toda essa detoxificação, ou ele pode entrar na sua corrente sanguínea e realmente fazer o mal que a gente tanto fala, porque não deu tempo dele sair, não deu tempo de todos os elementos irem lá, as enzimas ir lá quebrar e tentar jogar aquele lixo fora. O jejum, ele vai te dar este tempo para o seu organismo conseguir fazer esse trabalho. E não, de maneira alguma, você vai se sentir mal, você vai ficar tonto, você vai ter dor de cabeça. Não é isso, não é o jejum que vai fazer com que você se sinta assim. Porque nós temos nosso sistema de criação de energia, ele é dependente de glicose. Se a gente come, a gente está alimentado, ele vai utilizar a glicose circulante, ele não precisa trabalhar muito, está circulante ali no sangue. A insulina vai pegar e vai levar essa glicose para dentro da célula, pá, faz a nossa ATP, que é a nossa energia, né? Quando essa glicose ela já virou gordura, ela estava mais, ela não vai ser utilizada naquele momento, ela vai ser armazenada em gordura. E aí a gente tem um sistema que percebe que não tem energia mais, que não tem glicose, vai lá, tira essa gordura e faz todo o processo inverso para que vire glicose novamente e alimente sua célula novamente, tá? Depois que toda a gordura acabou, é que vai começar a fazer esse mesmo processo com o músculo, com as proteínas. Isso não é interessante, a gente não quer chegar nisso, tá? Que é o próprio músculo começar a se degenerar. Isso é em casos extremos que isso acontece, de desnutrição. Mas dentro do normal, da nossa vida normal, se a gente der esse tempo para o nosso organismo utilizar gordura como combustível, isso é incrível, porque todos os tóxicos são armazenados em gordura. Então você está ali tirando o que está armazenado, que poderia estar causando em você um mal muito grande, crônico, e mandando embora novamente, dando essa chance de você desintoxicar seu corpo. Então uma das coisas que a Cris falou, fazia tudo direito, mas chegava no verão, inchava a minha perna. Parece que é uma coisa normal. As pessoas falam assim, mas eu só incho mesmo quando tá calor. Não é normal. Não é. O seu corpo está com tóxicos ali. Ele está demasiado, ele está segurando água, porque ele percebe que está desequilibrado, tem tóxicos ali. Quando você entra numa homeostase, que é um equilíbrio, não precisa segurar nada, não precisa segurar água, não precisa segurar nada. O corpo está todo funcionando como um reloginho. Então o jejum ele vai fazer isso. Existem várias técnicas de jejum. O que eu mais utilizo, o que eu mais trabalho, o que é mais estudado é o jejum intermitente, porque teu corpo, exatamente como a Cris falou, ele não se acostuma nem com jejum, não é para ele se acostumar com jejum, não é para ele se acostumar alimentado, é para ele sempre estar percebendo o que está pedindo o corpo ali e na hora ele fazer aquele hormônio, ele conseguir dar todas as condições para que aquela fisiologia que tem ali para acontecer, aconteça. Se ele não tem esse desafio, ele para de produzir aquilo e ele fica preguiçoso com aquilo. A gente sempre ouve falar isso. Se eu começar a tomar remédio para emagrecer, eu emagreço. Mas quando eu paro de tomar, eu engordo o dobro. É porque aquilo que era para o teu corpo fazer, você entrega de mão beijada, vamos dizer assim, seu corpo para de fazer, seu corpo para de produzir
sabe? Os hormônios que vão fazer a leptina, a grelina, que vai fazer com que você fique saciado, se sinta saciado. E aí, quando você para de tomar o remédio, seu corpo não sabe mais fazer, ele não sabe mais andar sozinho. E aí você engorda o dobro, porque ele fala, caramba, você viu como ela emagreceu rápido? Nossa, se a gente não produz mais isso, é porque o certo agora é não fazer mais isso. Então o corpo tem essa inteligência. Quanto mais você desafiar o teu corpo, mais ele vai produzir todos os hormônios de uma maneira harmoniosa. Então, o mínimo que se faz jejum todos os dias, o mínimo são 12 horas. Você, entre o seu jantar e sua primeira refeição, tem que ter no mínimo 12 horas. Isso não é considerado jejum. Isso é considerado normal, deve acontecer. O jantar deve acontecer cedo. O jantar não pode ser tarde. No máximo 19h30, 19 horas é para você jantar. E aí você só vai se alimentar depois das 7h30 da manhã. Isso seria um dia alimentado, tá? Aí você vai ter o seu café da manhã, você pode comer suas castanhazinhas antes do almoço, você vai ter seu almoço, pode comer fruta à tarde, e aí você de novo vai jantar mais cedo. Por que a gente chama de intermitente? Você vai escolher os dias da semana que você vai passar sem o café da manhã. Então não, vai brincando com isso. Como é que você fica com 12 horas? Como é que você fica com 14 horas? Como é que você fica com 16 horas? E aí você volta de novo para os 12. Aí você no outro dia faz 16. Aí no outro dia fala, não, hoje eu quero comer. Hoje eu quero ficar o dia inteiro comendo, vou comer. Aí no outro dia você fala, não, hoje eu não tô, parece que eu tô meio saciada, eu vou fazer os 16, os 18 horas de jejum. Vai dar tudo certo. Uma pessoa que não tem nenhum grande problema, né, de saúde, por exemplo, que toma muito medicamento, que precisa comer para tomar aquele medicamento, isso daí são casos que precisa ter acompanhamento. Mas uma pessoa que ela tá querendo melhorar a saúde, uma pessoa que está querendo ganhar ou perder peso, uma pessoa que se sente intoxicada, uma pessoa que tem problema de pré-diabetes, uma pessoa que tem colesterol alto, pressão alta, todos são candidatos, ou mesmo assim para quem quer manter mesmo a sua saúde. Mulheres no climatério, mulheres que têm problema menstrual, mulheres que estão entrando na menopausa, todos são candidatos a fazer isso porque é natural para o ser humano isso. Quando a gente 20h39, só faltando. Daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas. Quando a gente começou lá na nossa evolução, o que acontecia? Você acordava de manhã, dentro da sua caverna, você tinha que sair andando, e você tinha que caçar alguma coisa, ou subir numa árvore para pegar alguma coisa, ou correr de algum bicho que queria pegar você. Você tinha exercício antes de você conseguir fazer sua primeira refeição. Não tinha geladeira, não tinha nada disso, certo? Você tinha que andar, você tinha que fazer exercício antes. Então, também, esse mito de você não fazer exercício sem estar alimentado é um mito. Não tem necessidade. Se você está dentro do seu dia de jejum, experimente fazer exercício físico no seu dia de jejum. Experimente ver como o seu corpo reage. Eu vou dizer para você, se você sente mal, tem dor de cabeça, a boca fica seca, qualquer mal-estar que você sentir, você pode ter certeza que você está desintoxicando. Tem toxinas que estão ali na sua gordura, que estão sendo voltando para o seu metabolismo para ser eliminado, e você sente porque você está com a sua gordura com esses tóxicos. Então você sente o sintoma dos tóxicos, não é de você não estar alimentado. Todo mundo tem reserva. Todas as pessoas têm reserva. Eu não vou dizer aqui em relação a criança, gestante. Esses grupos que são mais especiais, tem que ter um acompanhamento, sim, né, de um profissional, ou que você tem um problema de saúde muito grave, tem que ter acompanhamento de um profissional. Mas as outras pessoas é você experimentar e começar a olhar dessa maneira. Eu preciso desafiar a comer coisas diferentes. Você não pode comer arroz e feijão todos os dias. Um dia você, em vez de comer arroz, você come a mandioca, no outro dia você come a batata doce. Se você ficar fazendo a mesma coisa todo dia, seu corpo começa também a desenvolver alergias de coisas que nada a ver, que assim, nunca teria alergia, mas de tanto você ficar ali colocando todo dia aquele alimento, o seu corpo começa a rejeitar. Então, nada melhor do que você fazer essa experiência, do que você experimentar como é que seu corpo vai reagir, e faz isso, tira foto, tira suas medidas e comece a fazer.
Porque esse jejum intermitente, ele é fácil de fazer, ele não tá te deixando com grande déficit de caloria, tá? Porque, por exemplo, se todos os dias eu tiver que comer 1.500 calorias, todos os dias, naquele dia que eu vou comer menos horas, só vou comer tipo almoço, café da tarde e jantar, aquele dia você pode comer as 1.500 calorias, você vai comer até um pouco mais se você quer manter seu peso, né? Agora, já tô querendo perder peso. Eu vou ter 2 dias da semana, no máximo, que eu vou estar baixando bastante as calorias. Nos outros dias eu posso comer normal, a mesma quantidade de caloria, porque eu já vou ter um déficit aí. Porque todos os estudos mostram também. Eu sou nutricionista, né, gente? O que a gente aprende ali no Beabá é que você tem que diminuir caloria e fazer aquela alimentação todo dia, naqueles horários certinhos e tal. Isso já está comprovado que não funciona para todo mundo. O corpo acostuma com aquele déficit de caloria, você vai ter que tirar mais ainda da próxima vez, certo? Vai ter um próximo regime para você fazer, porque você vai ganhar de novo. Já quando você faz assim, é uma coisa que você vai fazer pro resto da tua vida, um jejum intermitente. Não é uma coisa que você vai parar, você vai fazer pro resto da sua vida. E o seu corpo sempre vai estar entrando nesse desafio toda semana. Não faça sempre nos mesmos dias da semana. Mude os dias da semana. Adeque ao seu dia a dia, que nem a Cris faz, né? Que ela fala, o dia que ela vai viajar, ela leva um cooler, né? Com coisinha assim geladinha, leva frutas, Uhum. essas coisas assim. Se ela tiver vontade, ela come. Senão, ela toca o barco. Dá até para trabalhar mais, né, Cris? Nossa, o dia rende muito mais. Rende muito mais. Você E, consegue e, visitar mais cliente. sim, chegar mais cedo em casa e aí fazer a sua própria comida, do seu jeitinho, com o seu tempero, e você come muito melhor. E às vezes, o que é incrível, né, é que você, quando tem um dia que normalmente, aí eu só, a minha primeira alimentação é às 3 da tarde, e às vezes eu acabo não tendo vontade. Falo, não tô com vontade, eu não tô com vontade. Falo, quer saber? Eu não vou às 3 da tarde, então comer nada. E aí eu faço um jantar bem gostosinho, faço uma. Porque aí é aquela que ela acabou de falar do déficit, né? Aí eu faço um jantar, janto cedinho, às vezes 5h30, 6 horas eu tô jantando, mas aí eu como um pratinho mais assim, né? Gostosinho, posso comer um pouquinho mais e pronto. Então é tão incrível, porque você fala assim, no começo eu ficava pensando, ai meu Deus, eu não vou ver a hora de chegar a 3 horas da tarde, ai meu Deus, 3 horas da tarde. Eu tô lá trabalhando, nem vi quando eu olhei já quase 5 horas da tarde, eu só tomando água. Sim. E isso faz com que seu corpo ele tenha essa reação de estar limpando o que já não serve mais para Uhum, você. Então, olha só o ganho de você, a gordura que tem dentro da sua artéria, ela virar sua energia, sabe? uhum. Aquilo poderia um dia entupir, um dia te dar um grande problema, você tá já fazendo essa faxina, só fazendo gerenciamento dos seus horários de alimentação. E olha, gente, eu vou dizer, os dias que eu tenho assim que estudar muito, o dia que eu tenho que me concentrar muito em coisas assim de leitura e tal, é o dia que eu faço o jejum. É o dia que eu faço o jejum mais longo. Porque você fica com o cérebro muito mais ativo. Então, quando eu estudei, por exemplo, dietas cetogênicas, uma das vantagens da dieta cetogênica é que o seu cérebro ama os corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles são produzidos quando o seu corpo consegue tirar a energia da gordura, ok? Então, você tem muito mais eficiência cerebral, muito mais quando você tem uma dieta baseada em 80%, por exemplo, de proteína, e isso é o que a dieta cetogênica fala. Então você vai fazer a energia das proteínas, vai fazer os corpos cetônicos. Seu cérebro, ele ama. E uma das teorias que se fala na antropologia é que o ser humano ele tinha um cérebro menor, até pelo tamanho do crânio dos mais antigos, e foi aumentando essa capacidade cerebral, né? Muito com gordura que das castanhas, das raízes de pequenos animais, né, que as pessoas se alimentavam, e isso foi aumentando a capacidade cerebral.
E aí, a gente pode estar fazendo isso no nosso dia a dia. A gente vai estar preservando a nossa memória, a gente vai estar preservando nossas células neurológicas, que elas são extremamente dependentes de gordura. A capa que envolve cada neurônio, ela é feita de gordura. O que envolve as nossas células é bicamadas, e uma das camadas, gordura. E não é açúcar, não é isso que a gente tem comumente na nossa alimentação. E aí o nosso cérebro gosta, e você vai se sentir muito mais ativo, com muita mais energia quando você faz. É louco porque é o contrário do que todo mundo fala. Se eu ficar sem comer, eu fico péssimo, né? É o contrário. Se você está se sentindo péssimo porque você tinha um estoque de algo ali que poderia te fazer mal lá para frente, está enfiado ali, aquele agrotóxico que vem lá na verdura que você compra, sabe? Que você não consegue tirar esse agrotóxico, ele vem na base de óleo. Você come, ele vai ficar dentro da sua gordura. Quando você está fazendo essa detoxificação, ele sai, entra na sua corrente sanguínea e vai embora. E ele é eliminado do seu organismo. Isso pode te dar, como eu já disse, pode te dar algum sintoma. Pode te dar uma enxaqueca, pode te dar amargor na boca, porque você está tirando os venenos de dentro do seu corpo. Então, eu super recomendo, é uma das técnicas que eu ensino para os meus terapeutas. Os terapeutas, eles podem, junto com a ortomolecular, fazer o jejum intermitente, porque assim eu posso realmente garantir que esse jejum ele vai fazer efeito, porque, eu vou fazer jejum intermitente. Primeiro prato que você come é o quê? Macarrão, doce, pão, né? O que que você está fazendo? Na verdade, você está indo contra tudo que é preconizado nos artigos que são onde você tem os efeitos benéficos do jejum. Você tem que também, o que você vai quebrar o seu jejum e como você vai manter a sua alimentação também tem que ser saudável. Não é quebrar o jejum Tanto é que a gente tem que quebrar o jejum com gordura. O jejum a gente sempre quebra com gordura. O que que é gordura? São as castanhas, abacate, né? Qualquer coisa que você faz ali, você pode fazer um leite vegetal com cúrcuma, óleo de coco, para você quebrar esse jejum, porque você não pode quebrar com carboidrato simples, com pãozinho, né? Com bolo, né? Você vai aumentar demais essa glicose de repente, e aí quando cai essa glicose você treme, dá taquicardia, dá sudoro, né? Porque dá uma hipoglicemia. Você tá do nada, de um jejum, e você começa com carboidrato, isso realmente pode fazer você passar mal. Então, precisa quebrar o jejum com alimentos de verdade, com gordura, e ter uma boa alimentação durante o seu dia alimentado, para que você tenha todos os benefícios. Por isso que eu junto as técnicas, né? A Cris mesmo, ela tá fazendo, mas ela faz o cardápio dela é super balanceado. O cardápio dela, que das proteínas vegetais, o cardápio das raízes, tudo, ela substitui, que nem isso que eu estava falando, não come arroz todo dia, não come feijão todo dia. Ela vai substituir por tudo, grão de bico, lentilha, né? A gente deixa a mãe louca, né? Ela vai comer. Sim, sim, até outro dia aí eu falei, ai, Andréia, você coloca para mim, tem um dia que tem abacate, né? Assim, às 10 horas, assim, 10 horas da noite, porque no outro dia eu vou ficar, a minha alimentação primeira vai ser às 3 da tarde. Falando, André, eu não consigo, né? Porque eu janto e eu não tenho fome depois que eu janto. Aí ele falou, não, mas não tem problema, você não precisa, se você não tiver vontade. Aí eu pego, aproveito o meu abacate que eu amo e jogo ele, por exemplo, no almoço ou no jantar, mas eu como abacate naquele dia, eu não deixo de comer, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem dia que parece que mas assim, é muita coisa, parece pouquinho, mas é muita coisa. Então, às vezes, eu nem dou conta de comer tudo que está no meu cardápio, Uhum. né? Ó, tem uma E aí o pergunta Matheus aqui. perguntou aqui, ó, posso Hum, falar? Posso sim. responder? Ele Uhum. perguntou como lidar com a fome do início. É muito simples. Ocupa sua cabeça com outras coisas. Ocupa sua cabeça que você não vai ter fome. Eu te Tem garanto. muito isso, né, o do Tem, psicológico, né? tem. É o Chegou aquela hora, psicológico. agora eu tenho que comer. Aqui a É. Ana Maria, oi Ana, ela perguntou: tem que comer a cada 3 horas? Não, não tem que comer a cada 3 horas. Você vai ter dias que você vai comer a cada 3 horas, se você quiser assim.
E aí, a última refeição sendo perto das 19, 19h30, a primeira refeição sendo de 7h30, 8 horas da manhã. Aí você pode comer a cada 3 horas, não tem problema, né? Você vai diminuir a quantidade e vai comer mais vezes por dia. Mas não é uma obrigação. E aí você vai variar com dias que você não vai tomar, vai pular o café da manhã, vai começar, vai almoçar 2 horas da tarde, que aí você fica no mínimo 14, 15, 16 horas em jejum, para que você tenha esses benefícios que eu tô falando, da pessoa desinflamar, desintoxicar. Você precisa passar pelo menos 16, 18 horas. E também tem os dias que, se você quiser uma vez por mês, você pode passar as 24 horas, né? Sem se alimentar. Não tem problema nenhum e vai fazer uma grande detoxificação. Mas não tem necessidade de comer a cada 3 horas, não, tá? Qual profissional precisa se consultar para fazer o jejum? Olha, eu indico os meus terapeutas ortomoleculares, tá? Porque vai ter essa visão de como fazer e como quebrar o jejum e como gerenciar o restante dos hábitos, né? Porque não é só o jejum. Perceba que a gente vai juntar uma técnica dentro de um olhar de uma vida mais saudável, de terapia mesmo, né? Então, é uma técnica a mais. Quem quiser experimentar, já começar a fazer jejum, não tem nenhum tipo de problema grave de saúde, pode começar a fazer sim, e depois me conta como é que está aí os resultados. Tira uma fotinho do antes, tá? E é simples assim. Melhore sua alimentação, quebre o jejum sempre com alguma coisa, com um abacate, ou com algo, como eu disse, né? Você pode comer, quem come ovo pode comer ovinho, quem come queijo branco pode comer um queijinho branco, um tofu refogado com é, cúrcuma, com cebolinha, pode bater um shake com proteína em pó. Então, tem várias maneiras de você quebrar o seu jejum saudável e manter uma alimentação saudável. Acabar minha bateria, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma. A fome, ela já falou. Bem que você poderia fazer um cardápio para nós. Opa! Facinho. O estômago reclama, ela tá falando. Então, isso depende do que você come. Se eu comer um pãozinho francês, ele não vai levar meia hora, ele já acabou a digestão dele e ele já acumulou em gordura. Se eu comer 4 colheres, por exemplo, de aveia, tipo uma granolinha, sabe? Coloco lá uma castanha de caju, coloco um amendoim, para quem gosta de amendoim, né? Umas gotinhas de chocolate. Como aquela granolinha, aquilo passa muito mais tempo para ser digerido. Então você fica com saciedade por muito mais tempo. Se eu comer um ovo, eu tenho saciedade por muito mais tempo. Um tofu, tenho saciedade por muito mais tempo. Comi um pedação de bolo cheio de brigadeiro, isso vai embora rapidinho, aí o estômago vai mesmo reclamar. Quais as maiores dificuldades que a Cris teve ao fazer o jejum? E que motivos para ela continuar em seguir em frente? Você que responde, Cris. É aquilo que eu falei pro Matheus, né? É mais a cabeça, é você mudar o seu ponto de vista. É esse ponto de vista de que, eu não vou conseguir, é muito difícil, eu vou ter fome. É assim, se você tiver com um cardápio balanceado como é o meu, que a Andrea faz para mim, é isso que ela acabou de responder agora. Você vai ter uma alimentação balanceada, vai fazer então você não vai sentir fome, porque o seu alimento vai estar de acordo com o seu metabolismo. Bom, ela me conhece, eu já faço, ela me acompanha. Então, assim, realmente é importante você ter um terapeuta te acompanhando, né? Para justamente, o que ela acabou de falar, a sua primeira alimentação depois do jejum, né? O que você vai comer, é muito importante o que você vai comer, qual vai ser a sua última refeição depois de você ficar às 16 ou 18 ou 24 horas que seja sem se alimentar. Isso é muito importante, você saber como você vai fazer isso, né? Mas assim, grande parte realmente é você mudar o seu ponto de vista, é a cabeça, é você ocupar a sua cabeça, é você acreditar que você realmente pode, é capaz, né? E assim, quando você começa a sentir os benefícios, esse é o maior motivador. Você começa a fazer, você começa a se sentir bem, você começa
a ter os resultados, isso vai te motivando a continuar. Você vai começando a sentir bem, você vai começando a sentir diferença no seu corpo, né? E aí você vai vendo, e a facilidade, aí você vai fazendo, você vai vendo que não é tão difícil, e que você vai continuar e você vai conseguir fazer. Sabe que o que para mim ficou hoje assim que eu fiquei mais feliz é como que a gente ainda tem coisas para aprender e para melhorar, Sim. né? Ela me deu a notícia hoje, né? Eu sei de várias coisas que ela vai me falando, relatando, né? Mas quando ela fala assim para mim, eu fui esse final de semana para praia e eu percebi que eu tô sem celulite, é um processo já que a Menos, gente que né? ela tá. Menos. Sem, vou chegar lá. É só um pouquinho de atividade física que ela pega no meu pé demais para eu fazer. É. Eu vou fazer, mas eu tenho certeza que se eu estivesse fazendo atividade física, eu teria eliminado, mas diminuiu bastante. Sim, né? Porque tem isso, a gente precisa, É. precisa de musculatura, a gente Sim, precisa manter a musculatura para a gente manter as fibrinhas lá no lugar. Mas, sim. gente, a celulite é uma inflamação. E aí, o que está acontecendo ali que a gente está vendo, está acontecendo por dentro também. Está acontecendo em todos os órgãos, está acontecendo em todos os tecidos. Então, é um ganho de saúde, assim, que é o que eu falo, né? A gente sempre acha que já sabe alguma coisa. Aí, quando você pratica, você fala: Uau, dá para ser mais, dá para fazer melhor, dá para a gente, sabe, melhorar ainda mais. Isso é muito legal, principalmente nessa. é, Tudo que a gente está vivendo, né? Se a gente olhar de uma maneira pessimista para as coisas, parece que tudo pode piorar. Se você usar para parece que pode piorar. Você começa a acreditar mesmo em tudo que você ouviu até hoje, né? Ah, mas é Uhum. porque todo mundo é assim, é porque envelhecer é assim, é porque saúde é assim mesmo, é porque é uma loucura essa vida da gente, estresse vai te matar. É o que a gente ouve, né? E se quando a gente olhar para isso e falar assim, tá, mas como que eu posso então lidar, gerenciar com isso? Você não pode negar que a gente tem uma vida mesmo muito doida, mas como que eu posso fazer com isso que eu tenho de melhor? E a gente tá ganhando, né? A gente tá vendo que tá ganhando, a gente tá vendo que tá melhorando. Então, quiser saber mais sobre jejum intermitente, realmente precisa é, ter esse. Ó, tem vários vídeos que a gente fez antes falando sobre alimentação. A gente vai colocar sempre conteúdo aqui. Se você quiser experimentar, experimente, faça assim, se você não tem problema de saúde que precise de muita atenção e depois conta pra gente aí como que vai ser o seu resultado, tá? Aqui tá duas pessoas que podem estar falando para você, né, que faz e que curte e que vê que as coisas realmente funcionam, tá? Não tô falando só como profissional, né? Eu também achava que eu ia morrer se eu ficar sem comida. Falta só 28 segundos para terminar a nossa live. Obrigada, viu, Cris? Adorei conversar Obrigada. aqui com você. Obrigada. Também, Você foi minha adorei. primeira pessoa que veio na minha cabeça quando eu falei que eu quero falar desse assunto. A primeira pessoa que me veio na cabeça, né? Então, também para a gente provar que tudo que se fala que família, como é que fala? Casa de ferreiro, espeto de pau, não é não, tá? Não é não, não Aqui é não não. funciona assim não. 4 segundos para a gente terminar. Beijo. Beijo Beijo, para todo mundo que ficou obrigada. com a gente aqui e a gente se vê então na próxima. Até mais. Tchau. Tchau.